E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o fruto, né, de uma dessas minhas andanças e a gente tá andando por aí e tal, e quem gosta de quadrinhos está sempre olhando uma banca, um sebo e tudo mais. E aí me deparei com um quadrinho que me despertou muita atenção porque eu vejo comentários positivos o tempo inteiro sobre ele. Tô falando do Mr. No. Mr. No, ele é um quadrinho da Bonelli, né, da Sergio Bonelli Editora, que foi lançado há muitos anos atrás e faz bastante sucesso na Itália, né, mas que aqui no Brasil teve seus altos e baixos, né. Já foi publicado por várias editoras. O que eu tenho em mãos é talvez o segundo melhor formato dele, né, que é o da Record. A editora Record lançou 20 exemplares do Mr. No e sempre com histórias completas, então o número de páginas variava bastante. Então, quando não era um arco fechado, ela colocava tudo num só. E esse é o número 1, né? Ela relançou os antigos e lançou mais alguns inéditos para a época. Então, esse primeiro título aqui, né, Amazônia, é a segunda história. Aqui temos duas histórias completas. A primeira, simplesmente com o nome de Mr. No, e a segunda, chamada Amazônia. Esse personagem ele foi criado na década de 70, por um autor chamado Guido Nolita, que na verdade é o Sergio Bonelli, o filho do criador do Tex, né? E também o chefe da editora, vamos dizer assim. E ele tinha a arte inicial do Gallieno Ferri, que também, essa dupla, né, trabalhou em Zagor. Eles são também os criadores do Zagor. A segunda história tem a arte do Donatelli e o mesmo roteiro do Nolita, né, ou Bonelli, enfim. Nessa história, nós acompanhamos aqui as aventuras do Jerry Drake, que foi um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, e que ele se cansou dessas matanças, de ser um instrumento do governo, né, e resolve abandonar tudo e se refugiar aqui no Brasil, na Amazônia, mais precisamente em Manaus. E lá ele quer ter uma espécie de recomeço trabalhando como guia, né? Ele usa um avião, né? O Piper, que é o aviãozinho dele lá que serve, né, para levar aí os turistas, mas muitas vezes ele não pode utilizar o avião porque o terreno não permite, né, pousar. E, enfim, o interessante desse personagem, assim, me lembra um pouco o Rambo 1, né, o que realmente importa, né, que é não que ele tenha pirado igual o Rambo, né, mas a noção de que ele teve acesso a equipamentos incríveis e que era uma máquina de matar, mas que hoje ele não vale mais tanta coisa assim, e ele não quer valer alguma coisa, ele quer simplesmente viver a vida dele sem ter que estar matando pessoas. Embora nessas histórias, vez ou outra, ele vai ter que matar alguém, mas sempre para se defender, não como antes, que era uma coisa obrigada, né, assim, e matar independente da índole da pessoa. E aqui nós temos a nossa primeira história, né, a Amazônia, em que ele é enganado, né? O Mr. No, ele é contratado como guia para um geólogo, e quando eles estão lá no meio da mata, ele vai descobrindo, né, aliás, antes mesmo, né, no avião, ele descobre que o cara, na verdade, é um pilantra que quer encontrar um outro avião que caiu, e nesse avião estão algumas pedras preciosas. Quando chegam lá, eles dão de cara, né, com um antigo companheiro desse geólogo de Araque, e tribos, né, os nativos da região, que são bem agressivos. Eles conseguem fugir disso, né? Então é uma aventura cheia de altos e baixos, tanto para o Mr. No como para os bandidos. E por muito pouco o Mr. No não fica meio que milionário. Muito interessante assim o clima, né, de aventura, o clima selvagem, né, onde se passa essas aventuras. Detalhe, toda essa saga se passa na década de 50, então tem certas coisas que acontecem e momentos assim, como posso dizer assim, a aparência do país em si não é tão desenvolvida, não é tão urbana como é nos dias atuais. E a segunda história chama-se Amazônia, onde um jovem ele está em busca do pai que sumiu na floresta. Ele foi fazer uma espécie de viagem, né,
de exploração com outros guias e simplesmente sumiu. Esse jovem, ele contrata, né, novamente contrata o Mr. No para tentar encontrar seu pai, e aí eles se embrenham na mata e é muita aventura mesmo. Essa segunda história, ela tem um toque a mais de humor, ela é bem engraçada, né? O próprio Mr. No, ele é um cara bem descontraído, né? Um cara beberrão, tá sempre enchendo a cara, mas acho que na segunda história o Nolita, ele resolveu aliviar o clima, o peso do Mr. No. Então ele tá bem mais descontraído, tá bem mais brincalhão, né, assim. Isso é bacana, porque não fica uma história tão pesada, você realmente se distrai e lê, assim, de uma hora para outra você acaba esse livrão aqui. Vou tentar encontrar os outros, né, eu já encontrei o número 3, no número 2, que ele já dá a prévia aqui, me interessa bastante, chama-se O Último Cangaceiro. Então, o Mr. No vai entrar em contato com remanescentes aí, né, do cangaço. Vamos ver como ficou retratado aqui. O trabalho de pesquisa do Nolita é muito bom, né, tanto na parte geográfica como histórica. E no final, eu achei isso muito bacana, né? Ele coloca matérias, cara. Isso que foi feito pelo próprio Sérgio Bonelli, que ele vai falando sobre animais, perigos da selva, tal, né, das pesquisas que ele fez. A gente sabe que o Sérgio Bonelli, ele viajou o mundo, né, e gostava muito do Brasil. E assim, cara, isso tava na edição italiana. Então os caras, ele meio que aproveitou a situação assim para mostrar as belezas e as características exóticas do nosso país para um pessoal que na época não tinha nem noção do que era o Brasil direito. Acho que imaginava só que aqui era era só a Amazônia, né? A gente vivia ainda no Paleolítico, né? Então, muito bacana a forma como essa revista ela surge, a proposta dela, e o personagem bem rico, né? Cheio de camadas. Ele não é só humor, ele tem esse lado mais profundo que ele comenta em alguns momentos aqui, de querer fugir da guerra, de querer fugir dessas matanças sem sentido. Outro ponto interessante é esse formato, né? Formato italiano, só que o papel é aquele papel jornal mais safadinho, né? Assim, mas uma impressão boa, muito nítida, muito bacana mesmo. Para a época tá dando de 10-0 em uma certa editora atual. Então, gente, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Vai atrás desse quadrinho que vale a pena. Para quem não sabe, o Mr. No ele voltou a ser lançado aqui pela editora 85. Vai no site deles ou na Amazon e busca esse quadrinho aqui. Não necessariamente esse, eles estão lançando uns especiais, né? Então já são, se eu não me engano, 4. Vou ver se eu pego também. Então, gostei demais desse quadrinho, né? Temos aí Mr. No. Então, se você assistiu aqui mais uma vez, obrigado e bora ler quadrinhos.